Olá, a palavra de fé para hoje é o Deus que intervém na história para te salvar e abençoar. Texto base Colossenses 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam mortes, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui o seu argumento expositivo, lembrando-se de Gênesis 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et eretz, ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. Paulo expõe aqui a divindade criadora de Cristo Jesus. Nele foram criadas todas as coisas. E conclui no versículo 16, afirmando que tudo foi criado por ele e também para ele. No versículo 17, Paulo nos lembra, o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí ele fala também da eternidade do Deus Filho. No versículo 17, ainda de Colossenses 1, ele fala que ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é anterior à sua criação e também posterior, pois quando nada mais aqui existir, no fim dos dias, ele continuará sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Paulo também afirma, em referido versículo, que Cristo não é apenas anterior a todas as coisas, posterior a todas as coisas, mas todas as coisas criadas subsistem por ele. Ou seja, ele não apenas criou o cosmos, o ser humano o abandonou ao léu, não de forma alguma, de forma nenhuma. Não é do tipo que assiste a tudo compassivamente, não, mas antes ele intervém na história para abençoar o seu povo, para salvar e abençoar a sua igreja. Ou seja, ele além de ter criado tudo o que existe, ser anterior a tudo o que existe, também possui o controle sobre todas as coisas. E nesse momento, ele tem o controle da sua vida, certeza absoluta, como desse deserto que você passa e enfrenta. Situação esta que de repente fugiu ao teu controle, mas jamais fugiu ao controle daquele por quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. Ele está no controle de todas as coisas. No versículo 19, Paulo afirma o seguinte, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por apóstolo Paulo, aquele que em si tem toda a plenitude da divindade, o Senhor Jesus Cristo, conforme Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na plenitude dos tempos, ele veio trazendo a redenção ao povo eleito de Deus. Na kenosis, conforme Filipenses 2, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e seu completo e perfeito sacrifício na cruz nos propiciou livre acesso aos céus por herança. A palavra plenitude, do grego pleroma, significa aquele que é ou tem sido preenchido com cumprimento ou realização. Aqui significa algo preenchido de forma correta, de forma plena, de forma precisa e perfeita. No texto de João 19, que narra a morte de Jesus, as suas últimas palavras foram tetelestai, ou seja, no grego está consumado. Ou seja, a obra redentora do homem perdido e desgarrado que se encontrava irreconciliável. Cristo, pelo seu sacrifício vicário, na plenitude dos tempos, resgatou o ser humano para Deus ao adquiri-lo com preço de sangue. Aquele que veio e morreu na plenitude dos tempos, ou seja, no Kairos, o tempo oportuno, o tempo certo, ele também te exaltará, te coroará de êxito, te exaltará ao final, com a vitória certa e plena em Cristo Jesus. E tudo isso é corroborado pelo apóstolo Paulo, no versículo 20 de Colossenses 1, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aquele que nos resgatou com seu sangue carmesim, também nos reconciliou, pois Cristo é a nossa reconciliação com Deus, até porque a reconciliação é um ato de Deus.
Quanto ao perfeito sacrifício reconciliatório de Cristo na cruz, Paulo afirma em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A reconciliação diz respeito à hostilidade que havia entre Deus e o homem. Por causa do pecado, nós éramos hostis a Deus e sua santidade. O verbo catalarso e o substantivo catalage transmitem com exatidão a ideia de trocar ou reconciliar. No Novo Testamento se refere ao relacionamento entre Deus e a humanidade. A obra reconciliadora de Cristo restaura-nos ao favor de Deus, pois Cristo pagou a nossa dívida, conforme Colossenses 2, versículo 14, nos restaurando e nos reconciliando com Deus. A reconciliação, portanto, é um aspecto da obra redentora de Cristo Jesus. Ser reconciliado com Deus significa ser restaurado a um novo relacionamento com Deus. Quando admitimos e abandonamos o pecado, aceitando o perdão de Deus, bem como confiando a nossa vida e a nossa vida por completo a Cristo Jesus. Se você confiar a sua vida a Ele, Ele te restaurará, Ele te reconciliará com Deus. Pai, se você confiar a sua vida que você, a situação que você está passando a Ele, Ele te exaltará. Creia, confie. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas como se fosse algo tenebroso, algo maior que você, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia, confie. Deus é fiel para te exaltar e em Cristo Jesus a exaltação é mais do que certa. Creia, confie, porque a vitória é certa em Cristo Jesus.